Opinião impopular que eu vou falar agora. Um dos maiores setbacks, os problemas que tem para brasileiro aprender inglês é o próprio brasileiro, cara. E eu consigo exemplificar isso em várias situações diferentes. Gringo não critica o teu inglês, é só o brasileiro que critica o inglês da gente. Gringo não critica. Se tu se fizer entender, eles estão felizes. Já tive experiência com vários. Todos é o mesmo modo operante. Cara, sabe o que eles fazem? Isso aconteceu comigo umas 5 vezes. Hoje não acontece mais tanto, mas lá quando eu tava trabalhando pra fora, hoje eu não trabalho mais internacionalmente, mas eu trabalho numa multinacional. Então eu trabalho num produto global, então eu também uso inglês mesmo trabalhando pro Brasil. Quando eu trabalhava, eu não me sentia tão seguro com o inglês, eu sempre começava me desculpando pra caso não fosse 100% compreendido que eu estava aprendendo o idioma. Eu sempre começava assim. E sempre, sem exceção, com pessoas diferentes, de pessoas de níveis diferentes, sempre foi a mesma resposta. Parabéns pelo seu esforço por estar tentando. Eu entendi tudo, continua assim. É só o brasileiro que critica. É só o brasileiro que critica de verdade. Então essa é a primeira peel, assim. A galera fica feliz que tu tá se esforçando pra falar o idioma deles. É totalmente isso daí, cara. Eu tenho essa discussão com frequência, assim. Porque é que são várias camadas do negócio. Primeiro que tem gente que acha... Gente, eu tô falando brasileiro, né? Que acha que falar inglês é algo sofisticado. Um negócio fancy. Tipo, o cara tá falando inglês e tal. Tipo, eu entendo de onde é que vem isso, tá ligado? Eu entendo. O pessoal coloca esse idioma aí numa caixinha que, pô, não faz sentido nenhum. E aí começa a entrar esse lance aí que o Jordan tava falando. O cara não aprende inglês, não fala. Primeiro que o cara não consegue nem falar porque ele já fica todo travado, porque ele já tem medo do julgamento e o cara vai rir da minha cara. E se eu não souber a palavra? Eu mandei um padronization esses dias. Mas, cara, isso aí, eu já mandei desenvolvement. Mas isso faz mais de 20 anos já atrás. Mas eu já mandei um desenvolvement, tá? Essa palavra não existe em inglês. Às vezes tu esquece da palavra em português, cara. E aí, quando tu esquece a palavra em português, o que os caras fazem? Os caras riem da tua cara? Os caras não riem da tua cara. As pessoas têm um lance que elas acham que elas são especiais. São importantes demais. Todo mundo vai me julgar. Eu tô aqui falando inglês nessa reunião, então eu sou o centro das atenções, ou eu tô falando com um estranho na rua pedindo direção de algum lugar. Deus o livre se eu errar. Cara, as pessoas têm coisas mais importantes do que ficar analisando o teu inglês. Ninguém tá nem aí pra nós, cara. Essa é a real. E aí, eu conecto isso com a minha forma de ensinar inglês também. Que eu sou o cara que... Não é que eu ensino inglês errado, cara. Eu acho que tu tem que... Eu sempre falo, né? Tu precisa aprender inglês, sim, da forma correta, aprender as regras gramaticais e tal. A gente tá falando aqui agora. O pessoal adora falar isso no meu canal, tá? Comentar. Porque tu fala, tu vai fazer. Eu não conjugo o verbo falando tu vais fazer. Eu falo desse jeito porque esse é meu jeito natural e ninguém conjuga as coisas tudo certinho em português. Em inglês é a mesma coisa. Então, assim, aprenda as regras, sabe como é que funciona pra tu conseguir quebrar elas de forma consciente pro negócio não virar bagunça. Tu precisa aprender inglês da vida real, entendeu? E aí, às vezes, o cara fica muito nesse lance de tipo, é o inglês do curso, é o inglês da escola e tem que ser perfeitinho. E aí, todas as palavras faladas da forma extensa, não sabe o que é uma contraction. E aí, escuta uma série, os caras falando tudo corrido, uma coisa por cima da outra, se apavora, inglês não é pra mim. Um relato, assim, que eu acho que vai um pouco de encontro, assim, com o que tu trouxe, foi que eu fiz todo o meu ensino em escola pública, né? Desde o fundamental, médio e tal. Então, tu sabe o inglês que era, né? To be da 6ª série até o 3º ano, que basicamente... De escola particular não foge disso aí não, tá? Não vai longe? Não vai longe também não. Mas, e aí, a minha mãe, ela pegou e pagou uns 4 anos pra mim de um outro curso, né? Acho que nem existe mais a marca, então não é Jabá, mas a Microlins. E aí eu fazia e, aquele curso, assim, padrãozaço. Professor falando português, abre o livro na página 5, vamos falar das frutas. Fiz 4 anos, aprendi, óbvio, várias coisas, assim, de gramática, as regras, mas mesmo fazendo 4 anos de curso, eu não conseguia falar inglês e não conseguia compreender inglês claro, assim, sabe? E aí, depois de muito tempo, eu fiz 1 ano de curso, mas um curso focado específico em conversação. Que era aquela coisa, beleza, tu tinha o teu livro, mas assim, tu botou o teu pé dentro da sala, é inglês. Mas eu não sei. Te vira, magrão. Dá teu jeito, dá teus pulos, conecta as coisas na tua cabeça, fala, só fala.
Só fala e escuta. Faz Foi essa que eu tô mímica. devendo aqui. Meu, nunca evoluiu meu inglês de forma tão rápida que nem esse um ano da exposição, do se virar, do falar. Fazer-se entender com a língua, sabe? Sem pensar muito em regra, claro, que a gente falou pra não virar bagunça. Tu ia aprendendo os conteúdos, mas o teu foco era situacional de conversar. Chegava uma hora lá do curso, mais pro final, que tu tinha que fazer uma apresentação em inglês. Separar um tema lá e fazer uma apresentação de 15 minutos em completo inglês. Foi Cara, foda, eu assim, sabe? vou conectar a tua história com a minha, porque foi exatamente a mesma coisa, tá? Eu tenho 30... Vou fazer 35 anos esse ano. Eu comecei a estudar inglês com 11 anos de idade. Cursinho de inglês, normal, aquela coisa toda. Tipo, eu comecei ali pré-adolescente. Eu fiz tempo a mais do curso porque eu comecei antes. Eu fiz 7 anos, tá? Me formei junto com o ensino médio ali. Não vou dizer que eu não aprendi nada. Aprendi coisa pra caramba. 7 anos estudando, dizer que não aprendeu nada também, alguma coisa tá errada. Só que o que aconteceu? Aí eu comecei a trabalhar. Todos os empregos que eu tive antes de virar professor de inglês, eu consegui por causa do meu inglês. Mas eu vou contextualizar melhor a história. Não é que eu fiz os 7 anos de inglês e eu me sentia, pô, tô confiante, tô confortável, tô falando inglês, mas não era isso. Na verdade, era bem o contrário. Eu tive meu primeiro emprego, foi como Service Desk Assistant. Eles chamavam, era o suporte via telefone, só que era pra clientes dos Estados Unidos e do Canadá. Bah, agora eu sei de onde que veio os cabelos brancos. Cara, e aí é aquele negócio, tá, aprendi a mexer no sistema aqui, atende não sei o quê, e aí o cara, eu recebi a primeira ligação. Porque, sabe, falar por telefone já é uma dinâmica diferente. Uma merda. E o cara assim, e eu vou fazer o quê, cara? Pô, tem mais um monte de cara aqui, colega meu, os caras fazendo o negócio tudo, eu vou chamar meu chefe pra ele pegar o telefone pra mim? Não. E aí, que nem vocês falam, go horse, tá ligado? Não tem pra quem fugir, tá ligado? E aí foi nisso, fiquei um ano nesse trabalho, aí eu fui pra um outro, aí eu fui trabalhar com o indiano, trabalhar na HCL lá na Unicinos. Eu comecei como estagiário lá, e a galera viu que eu falava inglês, e começaram a meio que me tirar pra o interlocutor, o porta-voz de todo mundo. Porque os indianos, que eram os chefes lá, eles não falavam português. Em inglês indiano, muita gente tem pavor. E eu tive que me virar com aquilo ali porque eu não tinha o que fazer, cara. Então, sim, tinha muita mímica, tinha muito suando frio e tal. Mas que nem tu falou, esses anos foram os anos que eu mais aprendi o idioma. Não é descartar tudo que eu estudei do curso, mas eu consegui colocar em prática, foi nesse tipo de situação. Porque uma coisa Por isso que eu fico sempre... a outra. Tipo, Exato. só deu certo Exato. aquele momento ali porque tu teve a teoria, mas também se tivesse toda aquela teoria e tu não tivesse te exposto ali, também não ia virar em nada aquele negócio ali, tá ligado? E isso se traduz muito na forma como eu ensino inglês hoje. O Jordan sabe, eu tô sempre falando, cara, eu nunca vou ser aquele teacher, aquele cara que diz assim, vou ter aqui uma reunião, mas eu posso escolher participar dela ou não, apresentar dela ou não. Eu vou ser sempre o cara que vou te dizer, vai e faz esse negócio. Mas cara, vai. Porque não é todo mundo que tem essa oportunidade. Porque tu vai crescer nessa oportunidade. E as pessoas não vão ficar te ridicularizando. É um negócio de confiança. Tu precisa treinar a tua confiança, cara. Ninguém começa bom em nada. Eu tive 2 anos de experiência de trabalhar para uma consultoria de Nova York, né? E não era meu planejamento, sabe? Eu tava planejando a minha carreira em focar todo o meu 22 até quase final de 2023 trabalhando meu inglês, porque eu não me sentia justamente confiante de poder ir para uma entrevista, de falar com a galera e tal. E eu ficava com muito receio disso. Até que ali por fim, era setembro de 22, outubro de 22, eu decidi assim, cara, o que eu vou perder de ir pras entrevistas, mesmo incerto, sabe? Eu nunca vou esquecer que um argentino, recrutador da X-Team, lá uma empresa que tem de consultoria também, da gringa, me chamou e daí eu fui bem sincero com o cara, eu disse, cara, olha só, eu tenho super interesse, mas eu acho que o meu inglês ele não é tão bom. Daí o cara me respondeu assim, que nota tu dá pro teu inglês? Daí eu disse assim, cara, uns 6,5, 7 eu dou. Eu disse, não, beleza, vou te mandar o invite e a gente conversa. A gente fez a call e tal, desenrolei umas coisinhas, eu travei, mas aí parei, pensei, consegui me comunicar, assim, entre trancos e barrancos. Aí a gente terminou a call e disse, tá, mas e aí, o que tu achou do meu inglês? Ele disse, cara, tá suficiente. É isso que a gente precisa. Consegui te entender, tu conseguiu me entender, é isso. E a partir daí foi esse pontapé da confiança. Aí beleza. Foi uma, foi duas, foi três, foi 4, 5. Acho que na sexta ou quinta, passei por uma vaga, virou meu dia a dia. O cara vai ficando mais confiante, vai tendo aquilo na sua rotina e só vai, assim. A partir desse dia eu pensei assim, ó, just do it.
Com medo, sabendo, não sabendo. Cara, vai. Não. Tu já tá na situação que tu tá. Se é alguma coisa pra melhorar, pra ver, pra testar, que seja pra testar, te joga. Processos seletivos que eu fiz no passado, às vezes que eu fui reprovado por causa de idioma, sempre foi por causa de brasileiros. Quando eu fiz entrevista com americanos ou com mexicanos que estavam me entrevistando em inglês, eu sempre tive o ok pra ir adiante. Eu fui reprovado 2 vezes por causa de brasileiro. Só, tipo, pra realmente concretizar o que a gente tá dizendo, sabe? Olha só, a opinião impopular que eu vou falar agora. Um dos maiores setbacks, os problemas que tem pra brasileiro aprender inglês é o próprio brasileiro, cara. E eu consigo exemplificar isso em várias situações diferentes. Esse tipo de situação que tu falou agora é que é foda ficar fazendo generalização. Não é todo mundo, Dá tá pra ligado? conectar. Mas quer ver um exemplo? Ó? Um pouquinho mais da metade dos meus alunos particulares hoje estão tudo morando fora. Portugal, Estados Unidos, Irlanda, Austrália, enfim. E aí o que rola, meu? Essa galera me encontra no YouTube em algum lugar, manda mensagem, quero ter aula particular. E não é todo mundo, mas a maior parte é sempre a mesma história. Tô aqui na Austrália. Tô morando há 1 ano aqui na Austrália. Mas eu não consigo falar nada. Não sei um verb to be. A pessoa não precisa falar nada. Eu já sei qual é que é a história. Qual que é o problema? O cara mora lá, mas ele vai no mercado que é de brasileiro. No trabalho dele tem um monte de brasileiro. Ele mora numa casa cheia de brasileiro. Tá, tudo bem. Tu te mudou do país por N motivos, mas não foi pra aprender um outro idioma, né? Se tu sai do país, velho, e tu tá numa comunidade de brasileiros, não é que tu não possa conversar com brasileiros fora do Brasil, a questão não é essa, mas tipo, qual que é o teu objetivo? E aí a galera fica nesse porto seguro, só brasileiro, só português, e tu não vai aprender nada, cara. Não vai aprender nada, tá ligado? Então, o problema é o brasileiro muitas vezes, sabe? E acho que isso até fica de mensagem pra quem tá assistindo. Muitas vezes o problema que tu não consegue aprender inglês não é tão uma questão de vocabulário, questão gramatical. É muito o lance de o que tu tá fazendo com as situações que estão ocorrendo contigo no dia a dia. Se tu tá morando fora, tu tá em volta de brasileiro, daqui a pouco seja meio óbvio o motivo do porquê que tu não tá conseguindo desenvolver o teu inglês. De novo, não tô dizendo que brasileiro é problemático, que brasileiro é só problema, não é isso. Mas a gente tem uma coisa que é quase cultural aqui, que muitas vezes parece que as coisas que são de fora são melhor, né? A grama do vizinho sempre é mais verde. Tu tocou no ponto que eu ia trazer. Eu acho que até a gente subjugar assim de o cara vai avaliar o meu inglês, o cara vai me julgar, eu acho que é muito a gente se inferiorizando a tudo externo, né? Always. Yeah.